A abordagem do cliente externo, pessoalmente ou não, depende do tipo do negócio, do estabelecimento, do perfil do cliente, etc. Num supermercado, dificilmente o cliente espera ser abordado, porque ele sabe que o sistema ali é self-service. Porém, os funcionários devem ser treinados para perceber situações em que o cliente demonstra estar confuso ou procurando alguma coisa. Aí sim é hora de se aproximar e perguntar se pode ajudá-lo. Essa demonstração de disponibilidade, de cortesia, pode variar também de acordo com o setor do supermercado. Em uma área de eletroeletrônicos, por exemplo, é mais provável que o cliente tenha mais dúvidas sobre um produto, o que já não acontecerá com tanta frequência enquanto ele olha uma gôndola de enlatados, por exemplo. O importante é que o estabelecimento treine os seus colaboradores para que eles estejam disponíveis e principalmente para que conheçam a loja e a distribuição dos produtos, mesmo aqueles que não fazem parte da sua seção. É desagradável o cliente perguntar a um funcionário onde está um determinado produto e ele não saber. Pior ainda, quando encerra a conversa aí, sem nem menos sair em busca de outro funcionário que saiba informar. É importante também que os funcionários entendam que a terminologia usada internamente numa loja pode não ser a mesma que o cliente irá utilizar. Uma vez eu perguntei a um funcionário em um grande supermercado onde estavam os guardanapos. Ele pediu que eu acompanhasse e eu guiei o meu carrinho lotado por toda a loja atrás dele até chegar do outro lado, na seção de produtos têxteis. Lá ele indicou guardanapos e pano. Eu expliquei para ele que buscava por guardanapos e papel. Parte da culpa, claro, da falha era minha. Eu falhei na minha comunicação porque eu achei que ele entenderia que eu falava de guardanapos e papel, que é o mais comum as pessoas comprarem em supermercados. Ele, por sua vez, não perguntou do material, se era de papel ou não, e assumiu que eu queria de tecido. No final, ainda me tratou mal, dando um suspiro prolongado, revirando os olhos nas órbitas, mostrando que estava impaciente e reclamando que eu devia ter dito que estava procurando pela seção de toalhas de papel. Era esse o nome que o supermercado usava para a gôndola de guardanapos. Quando a abordagem, a comunicação com o cliente não é direta e pessoal, um bom treinamento para a equipe é sobre a diferença entre um meio de comunicação síncrono e um meio assíncrono. Meio síncrono é quando as pessoas envolvidas na comunicação precisam estar simultaneamente disponíveis, sincronizadas, como acontece com um telefone, por exemplo, ou uma conversa frente a frente, uma conversa pessoal. Um meio assíncrono, ele permite que cada envolvido no processo de comunicação se disponha a enviar ou receber a mensagem quando lhe for mais conveniente. É o caso do e-mail ou da correspondência via correio. Aquele que gera a mensagem, ele deve ter o discernimento na hora de escolher o meio de comunicação. Se eu desejo avisar alguém para fazer algo na próxima semana, não existe a necessidade de telefonar interrompendo o que o outro está fazendo só para eu falar de algo que não tem urgência nenhuma. Eu posso muito bem enviar um e-mail, acreditando que nesse prazo ele irá conferir suas mensagens. O importante, nesse caso, é apenas garantir que ele confirme o recebimento do e-mail. E eu posso pedir isso no próprio e-mail e depois ligar caso ele não confirme. Assuntos genéricos ou informativos podem ser comunicados por meio de mala direta, revista, boletim, qualquer coisa assim, jornalzinho. Na comunicação receptiva com o cliente, aí sim é preciso manter os canais sempre disponíveis e abertos a uma resposta imediata. O cliente que telefona não quer ser passado por um número interminável de ramais até a sua solicitação ser atendida. Não quer isso. Todo mundo detesta. Se ele preencher um formulário de reclamação, é preciso que exista uma resposta no menor tempo possível. Se ele mandou um e-mail através do site da empresa, precisa ter alguém para responder esse e-mail já. O conteúdo da comunicação com o cliente também é importantíssimo. Embora toda a equipe deva ser treinada para atender bem os clientes, e a maioria dos funcionários pode até desempenhar bem a função de se comunicar de forma oral, nem todas as pessoas são capazes de redigir uma mensagem de texto. A baixa qualidade do ensino faz com que muitos sejam incapazes de escrever um texto sem erros. Portanto, é melhor escolher as pessoas certas para fazerem a comunicação escrita. Uma mensagem com erros pode dar ao cliente a ideia de falta de qualidade nos serviços daquela empresa, pode até gerar desconfiança quanto aos produtos da empresa. Seja qual for a mensagem, o importante é saber que em comunicação, menos é mais.
Uma mensagem deve ser a mais direta e econômica possível, pois a maioria das pessoas lida com uma falta de tempo crônica de tantas tarefas diárias que tem para resolver. Mensagens longas não são eficazes. O canal de comunicação a ser utilizado com o cliente vai depender muito do negócio e da situação. O e-mail hoje está tão saturado de spam que muitas pessoas instalam filtros para evitar isso. Uma empresa que habitualmente envia spam para sua lista de contatos vai acabar sendo incapaz de fazer qualquer mensagem chegar a ele, ao seu cliente, quando ela quiser comunicar algo importante. O endereço daquela empresa, o URL daquela empresa, o domínio daquela empresa vai para a lista negra do servidor de e-mails. Aí nada mais chega lá. Outro canal que também foi estragado pelo excesso de uso é o telefone. Os serviços de telemarketing ativo acabaram gerando uma população avessa à propaganda do telefone. Eu detesto. Eu mesmo, além de ter um filtro anti-spam nos meus e-mails, eu cadastrei os meus telefones para não receber chamadas de telemarketing. Portanto, se a empresa pretende mesmo se comunicar com seus clientes, ela deve evitar ao máximo a comunicação desnecessária e não solicitada. Ela deve também, sempre que possível, criar uma comunicação bem pessoal, sem linguagem de propaganda. Ultimamente, até mesmo os serviços de atendimento automático, por telefone, estão adotando gravações com uma linguagem tão informal que uma pessoa desavisada vai até pensar que realmente existe outra pessoa do outro lado da linha. A informalidade é a melhor maneira de se aproximar do cliente em um mundo saturado por comunicação enlatada e que soa a propaganda. Outro dia, uma profissional de saúde pediu uma dica para colocar uma mensagem comercial no rádio da sua cidade. Eu disse a ela para fazer algo que mais parecesse uma interrupção na programação do que uma propaganda. Que ela simplesmente colocasse uma pessoa normal, não com voz de locutor, falando como se estivesse ligando para a emissora para contar que ficou satisfeita com o seu problema resolvido depois que procurou os serviços daquela profissional de saúde. Numa programação hoje de rádio tão cheia de jingles e de frases feitas do tipo, você já sabe, promoção especial, ligue agora mesmo. Nós já estamos condicionados a parar de prestar atenção nessas coisas até que volte a programação normal e se aquele ruído todo de jingles cessasse de repente e um ser humano começasse a conversar conosco em linguagem informal, aí sim a atenção nossa, a atenção do público ouvinte seria cativada. Comunicação tem que ser pessoal.